Bom dia, pessoal. Então, estamos de volta aqui para essa série de conversas que a gente está fazendo para entender um pouco melhor o que é esse conflito na Ucrânia, sob vários pontos de vista. Então, hoje, para ajudar a gente a discutir isso, entender um pouco melhor, a gente vai conversar com o professor Lindener Pareto, que é professor de História da PUC Campinas. Ele estuda justamente História Contemporânea. Então, ninguém melhor para ajudar a gente a compreender um pouco melhor o que está acontecendo, apontar um pouco para frente o que significa esse conflito no contexto histórico em que a gente vive. Então, vamos trazer para cá o professor. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Elô. Bom dia para todo mundo que está aí, para você. Queria primeiro agradecer o convite, a alegria de poder fazer essa prosa aqui com você. Acompanhe seu trabalho desde antes do ICL e agora aqui no Alô Elô, então é uma alegria poder prosear com você. Obrigada, professor. Bom, vamos lá para os assuntos difíceis, né? Porque a gente está diante de uma crise aí bastante complicada e que me parece que não será resolvida muito rapidamente. Pode virar ali uma guerra de atrito ali por um tempo. Então, eu, antes de mais nada, queria discutir com você, eu pedi para você explicar um pouco para a gente como é que você está vendo esse conflito dentro dessa perspectiva aí do Hobsbawm, do historiador, que falava de uma época, né, de uma era que tinha começado na Primeira Guerra Mundial e terminou com a dissolução da União Soviética. E o que esse conflito agora indica para a gente em termos da perspectiva do caminho da humanidade, para onde a gente está indo? Né? Eu tive meu ex-marido tinha o avô dele que tinha, quando ele fez 90 anos, ele é um cara que tinha vindo do Império Austro-Húngaro, então ele passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pela invenção do avião, e no dia de aniversário de 90 anos dele, ele falou, pois é, eu passei por isso tudo, olha só, eu vi o computador nascer, a internet, a única coisa que eu não vi foi o ser humano evoluir. Sensacional, sensacional. Então, eu acho que, assim, de uma sabedoria incrível, não sei se pessimista demais, mas então eu queria uma perspectiva histórica sua desse conflito, de onde a gente está, para onde a gente está indo, se é possível dizer. Acho a introdução melhor impossível, sensacional, eu disse, mas ao mesmo tempo trágica, né? Porque a vida do seu avô, que você mencionou. Não, ele era avô do meu ex-marido. O seu ex-marido se confunde com a própria história do século XX, né? Que, no fim das contas, é a história do nosso, que você citou, nosso glorioso Eric J. Hobsbawm. Então, aqui já fica a primeira referência obrigatória para qualquer um que quer não só entender o conflito na Ucrânia, ou a guerra, né? Ou, como dizem o Putin, a operação militar especial na Ucrânia, né? Mas o fato o Hobsbawm tem essas 4 eras, né? A era das evoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e o último, o 4º volume que ele escreve no começo dos anos 90, a Era dos Extremos, que narra a história do breve século XX, como vai dizer o Hobsbawm, porque o século XX começaria com a catástrofe e a tragédia da Primeira Guerra Mundial, que em menos de 5 anos mata mais de 10 milhões de pessoas. Nunca em tão pouco tempo tanta gente morreu diante da parafernália tecnológica de uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, e acaba no começo dos anos 90 em função do colapso da União Soviética. E é interessante, por 2 motivos aqui, pensar o Hobsbawm, até pelo fato que você citou do avô do seu ex-marido, seu ex-companheiro, que o Hobsbawm começa a Era dos Impérios, que é o volume anterior a esse, a Era dos Extremos, com um fato autobiográfico, que ajuda a gente a entender e a iluminar, inclusive, o atual conflito da Ucrânia, que é o que a gente não está vendo, inclusive, nas lives aí, né? O pessoal, os historiadores chamados estão pensando em relações internacionais e não falam do que interessa para os historiadores, que é o século XX, porque nada é tão novo quanto parece nesse conflito da Ucrânia, é puro suco de século XX, trágico, catastrófico, inclusive nas suas tecnologias de aniquilação. Mas o Hobsbawm, ele começa a Era dos Impérios dizendo que uma mocinha formada em Viena, olha que bonito isso, Elô, uma mocinha formada em Viena, no Império Austríaco, no Império Austro-Húngaro, formada no ensino médio, que era raro para uma moça naquele momento, ganha uma viagem de seus pais para visitar o Egito.
A mocinha tinha 17 anos. Enquanto isso, um funcionário dos Correios e Telégrafos do Império Britânico, que trabalhava em Londres, é transferido para Alexandria, ali no auge da Era dos Impérios e do controle britânico da região do norte da África. Esse moço, de 33 anos, era o pai do Hobsbawm. E essa mocinha de 17, que veio de Viena, na Áustria, era a mãe do Hobsbawm. Por isso que ele é parte britânico, ele é parte austríaco, e ele nasce em Alexandria, no Egito, desse encontro que só poderia ter acontecido desse jeito, nessa época, no auge da Era dos Impérios. Não à toa o Hobsbawm viu o século XX inteiro e a história dele se confunde com o século XX. E ele, inclusive, quando era pequeno na Áustria, viu o Hitler passear nas ruas ali não sei se foi de Viena ou se ele já viu quando morou em Berlim, antes dele ir morar em Londres e tal, com a mãe. Enfim, a história dele se confunde com a história do século XX, que é, nessa visão de a era dos extremos, né, das grandes catástrofes, que as luzes se apagam no mundo europeu e no mundo inteiro, digamos assim, ali no dia 14 de julho, no dia 28 de julho de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. E essa guerra acelera o processo de crise da Rússia czarista, do Nicolau II, e abre a possibilidade da primeira revolução efetiva, digamos assim, do socialismo, não é? Do materialismo histórico, etc. E aí isso catalisa, portanto, a ascensão depois dos bolcheviques e daquilo que marca para ele o resto desse breve século XX, que é a ascensão do socialismo soviético. E aí todo o Ocidente vai ficar em função de contestar essa expansão do socialismo soviético. Então a gente poderia começar a resposta, digamos assim, para o que está acontecendo hoje, ou fragmentos dessa resposta, mostrando que, né, no fim das contas, parte dessa oposição do Ocidente em relação ao Putin não é só porque ele é um tirano ou um autocrata, mas é também porque, de alguma maneira, ele reorganiza essa herança de grandeza, de uma oposição do Império Soviético que marcou a polarização do século XX. Agora, o quanto dessa crise, porque, por exemplo, a gente vê a Segunda Guerra Mundial como uma consequência muito clara do Tratado de Versalhes, de como o mundo lidou com o fim da Primeira Guerra Mundial, como tratou a Alemanha, e isso criou as condições para o segundo conflito. Então, era uma continuação, né? Uhum. Como que esse conflito agora na Ucrânia, será que a gente vai olhar para ele, historicamente, como talvez uma consequência de como o mundo lidou com o fim da União Soviética? Sem dúvida, Lu, a sua questão é crucial. Eu estava, inclusive, para fazer essa prosa de hoje, assistindo, além de ler as coisas que a gente sempre lê, o Hobsbawm, Robert Paxton, sobre o fascismo e toda a historiografia que interessa da história contemporânea, mas eu fui ver também alguns documentários, e estava vendo aquele documentário Adeus Camaradas, que mostra o colapso da União Soviética. Bom, eu era muito jovenzinho, eu nasci em 83, então eu não tinha nem 10 anos de idade ainda. E aí eu lembro só das músicas en passant, tipo Caetano cantando alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Então eu não lembro como foi apatetado e trágico esse fim da União Soviética. E aí eu nunca tinha visto, Lupasmo, do alto aqui dos meus 37 anos de historiador, quer dizer, não 37 anos de idade, mas não de historiador, né? Meus 15 anos aí de historiador formado, eu nunca tinha visto que foi tão conturbado e muitas vezes assim surreal e até patético aquele finalzinho ali da transição entre o Gorbachev e o Yeltsin. A Rússia foi patético, ele subindo em cima do tanque, né? E o Gorbachev naquela indecisão se ele participou da tentativa de golpe ou não, para voltar depois meio que consagrado, horrível. E claro, né, depondo contra as lutas de liberdade, que a despeito de todos os problemas, o socialismo soviético tentou construir desde muito antes de 1917, né? Desde as revoluções de 1905. Então, assim, foi um fim absolutamente trágico. Não à toa o Hobsbawm fala muitas vezes, né, que fica tão preocupado que, bom, era até bom não ter existido essa experiência que acabou de forma tão trágico como a alma da cultura russa. Exatamente. Parece uma grande... uma grande obra de Dostoiévski. Parece. Ou então, né, um Tchaikovsky, porque na véspera do golpe, a televisão russa estava passando um balé, estava passando o Lago dos Cisnes, alguma coisa parecida. Quer dizer,
Aí o Yeltsin em cima do tanque, o Gorbachev lá na Crimeia, aliás, tudo a ver com o conflito atual também, né? Na Crimeia, ele é preso ali, supostamente na Crimeia. Mas, enfim, o fim foi humilhante, essa que é a questão. O fim da União Soviética foi humilhante. E aí, nesse caldo de ressentimento, que lembra muito os tratados de Versalhes, não é? Que leva a Alemanha a um grande ressentimento e o Hitler depois a rasgar os tratados, interessante pensar que esse ressentimento está colocado, certamente, dentro desse suco bizarro, né, de um ex-sujeito da KGB, com um oligarca, autocrata e tal, mas, ao mesmo tempo, um senso de, bom, precisamos parar de ficar de joelho diante do que aconteceu conosco e dar um mínimo de dignidade para essa história diplomática e política. E aí, claro que, usando aqui o Foucault, a política é a continuação da guerra por outros meios. Já estava acontecendo, o que o Putin fez foi ir às vias de fato, como sempre aconteceu, no mínimo desde a história dos séculos XVIII e XIX para cá, né? Então, assim, então, a guerra já estava acontecendo em que sentido? No sentido em que a OTAN não é uma força de paz, a OTAN é uma força de agressão e se expandiu em direção à fronteira da Rússia mesmo. E então essa guerra já existia e a promoção de revoluções coloridas, patrocinadas pela CIA, ou seja, essa guerra toda surda, né, já existia, nesse sentido que você está falando? Exatamente. Os historiadores têm uma mania de dizer, e o Hobsbawm dizia isso brilhantemente, né, que nem tudo é tão novo quanto parece. Então a gente tem mania de dizer que a história é indelimitável. A gente tem que fazer recortes cirúrgicos, mas sem perder as temporalidades ou as camadas de tempos do passado que permanecem nos tempos do presente. Em outras palavras, a gente está enterrado pela metade no cotidiano do passado, que vem do passado. Então vamos pensar assim, no fim das contas, né, mesmo com a guerra ao terror e todos esses desdobramentos, e depois, né, a partir de 2019 e 2020, a pandemia, o mundo nunca, digamos assim, se recuperou das grandes questões da Guerra Fria. Por N motivos. Primeiro, né, pelo fim trágico e humilhante que a União Soviética sofreu e essa nova Rússia foi se constituindo nesse caldo de ressentimento, sendo obrigada, nesse momento, de forma, né, atabalhoada e às vezes sem reação naquele momento, de assistir e de imediato esses locais ocupados durante o Império Soviético, desde a Segunda Guerra, virarem para o lado da OTAN. E não à toa viram também, porque é claro que esses lugares viveram a tirania do stalinismo, ou depois do degelo viveram também a ocupação do exército soviético o tempo todo. Mas o fato é, ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida, em termos históricos, né, a OTAN avança nesse território e tudo aquilo que era uma espécie de escudo de proteção que o Stalin negociou brilhantemente, a despeito de qualquer crítica que a gente possa fazer, em Yalta, também na Crimeia, no balneário de Yalta. Aliás, Elo, aquilo é fascinante, né? É aquela foto famosa onde está o Stalin aqui à direita, no meio o Roosevelt e à esquerda o Churchill, aqueles vários dias de negociação entre... E o guardanapo com as coisas escritas. Exato. Entre 4 e 14 de fevereiro de 1945, na Crimeia, já prevendo ali a derrota do Hitler, eles se encontram e resolvem discutir várias questões. A ocupação da Polônia, né? O que vão fazer com a Alemanha nazista derrotada, e a questão que interessava ao Roosevelt, que era a questão do Japão e do Pacífico, ali que vai descambar depois com Truman na bomba atômica. Então vejam como é interessante pensar que, a despeito dessa ruptura que o próprio Hobsbawm faz, como homem do tempo presente, mostrando que o breve século XX começa em 14 com o caos da Primeira Guerra, inaugurando todos esses sofrimentos de guerra mais efetivos, inclusive filmados, que a gente está vendo agora, inclusive no TikTok e inclusive nas lógicas espetaculares, no sentido Gildebor, né, da sociedade do espetáculo, aí nos Instagrams da vida, inclusive do Zelensky. Mas o fato essa ruptura não é tão radical assim. Há uma permanência implacável de uma estrutura da história russa, que é tanto czarista, quanto que sobreviveu no próprio Império Soviético, né, essa estrutura gigante e burocrática, mas também aquilo que era o staff e a burocracia da União Soviética. Então isso permanece, essa ressignificação de poucas décadas, na verdade. E o meu ponto crucial para pensar no sofrimento dessas novas tecnologias assombrosas que levam a gente até hoje a ficar com medo, como a gente viu semana passada, da guerra nuclear, é que
essa guerra que o Putin está fazendo, tanto em termos tecnológicos, suas armas, os seus tanques, né? Tem um outro grande avanço, é bem verdade, mas essas cenas que a gente está vendo se parecem muito com as da Segunda Guerra Mundial e seus grandes teatros de guerra. Com a diferença de que o Putin está ali com certos pudores, digamos assim, né? Mesmo que o Ocidente diga que não, de fazer uma guerra total de aniquilação. Seria Isso que eu ia falar, que se a gente comparar as guerras mais recentes, por exemplo, se a gente comparar o Iraque com a Ucrânia, não tem comparação o grau de destruição que os Estados Unidos promoveram. Transformaram o Iraque numa favela. Exatamente. Né? Não tem nem... isso é verdade. Isso o Ocidente não diz, né? Não diz. E a imprensa aqui americana faz notícia assim, morreram 6 pessoas hoje na Ucrânia. Caramba! Quantas pessoas morriam por dia no Iraque? Então, é tão descolado de uma comparação histórica recente. Isso, é um presentismo, é um atualismo bizarro, né? Se esquece do óbvio. Mas aí é aquilo, né? A memória, digamos, de todo mundo, mas sobretudo nesse momento da OTAN e do Ocidente, ou vamos dizer pelo nome, né? Dos Estados Unidos da América e seu destino manifesto e interminável, é uma memória absolutamente seletiva, porque vai corroborar o Zelensky e sua máquina de fake news também, não é só a do Putin, porque, no fim das contas, vai dizer que o genocídio putiniano está acontecendo. Agora, olha que interessante. Segundo os dados da Ucrânia, do Zelensky, dos seus ministérios, já são, sei lá, 10 mil soldados russos mortos e uma destruição assombrosa e resistente que os ucranianos em seu exército faz contra o exército russo. Então, nesse sentido, vamos pensar assim, em termos de guerra, mesmo realpolitik da guerra, no mundo militar, os ucranianos estão com a vantagem. Então, já morreram muito mais do que esses 500 soldados russos, então isso é muito mais que os civis que já morreram na Ucrânia. Então, a Rússia que está sendo, digamos assim, dadas as devidas proporções, né, da expressão aqui, sendo massacrada nessa guerra. Então, há uma contradição flagrante nesse discurso, nessa máquina, né, de disputas informacionais, inclusive pelo TikTok, que o Zelensky está promovendo. Aí sim o Zelensky está vencendo, né? Isso é muito interessante, Elô, para pensar a lógica da imagem no século XX, porque eu vou citar aqui o documentário que eu tinha falado para você nos bastidores, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, o que pode até colocar o link para a gente aqui, que eu coloquei no chat privado. Esse Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, através de uma narrativa nada linear, toda fragmentada e perturbada, mostrando, né, como essas agências tecnológicas vão massacrar a humanidade no século XX, mesmo usando um discurso de libertação. E aí eu estou falando aqui das bombas de alto alcance, da destruição completa da guerra, dos submarinos, das guerras pelo ar, pelo céu, pelo mar, dos aviões pela primeira vez na história da humanidade, ali na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda, jogando bomba na cabeça de civis. Tudo que a gente está vendo agora... já causaram uma depressão profunda do Santos Dumont, né? Profunda. Ele até, né, se vai desse mundo em função dessa tristeza. Enfim, é aquilo que o Nicolau Shevchenko chamou de o looping da montanha-russa, né? Uma queda que você não tem controle nenhum sobre as agências e forças que você construiu nessa corrida armamentista do último quartel do século XIX, na Revolução Científica e Tecnológica. E aí, tudo isso é filmado no século XX, o Mazagão, que é o diretor desse documentário Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, são imagens reais que ele vai misturando com ficcionais e mostrando o drama cotidiano das pessoas no mundo massacrante, no mundo de guerras constantes, né? No mundo de um funcionário exemplar da União Soviética que se apaixona por uma turista italiana, é repreendido pelo seu superior, é preso e morre na Sibéria, né? De um sujeito que trabalha num cemitério no Chile, nunca viu uma imagem de TV, mas adorava Coca-Cola. Então, o Mazagão consegue misturar entre história e psicanálise os grandes dramas dos grandes paranoicos, como Hitler e Stalin, quanto os dramas mais cotidianos, que são esses que estão aparecendo aí para a gente nas imagens o tempo todo. E aí, só para concluir o raciocínio, é aí que o Zelensky acaba vencendo, porque, como um ex-ator, que ele nunca deixará de ser, portanto, meio numa perspectiva trumpista, que você conhece bem por estar aí nos States, ele tem essa coisa canastrona do ator e da inversão da vida real no discurso ficcional. E aí ele usa muito bem os Instagrams da vida, os Twitters da vida, coisa que eu fui fuçar
no governo russo, eles não fazem, só censuram, como a gente está vendo. Então, isso é um erro brutal da estratégia. A guerra de narrativa eles já perderam, porque eles não sabem fazer canastrice. Eles vão fazendo o discurso histórico todo. As pessoas não têm paciência, elas querem o imediatismo. É isso. O Putin, nesse sentido, Elô, genial. Ele é completamente século XX. Ele é anacrônico. Ele não conseguiu ressignificar essa parte comunicacional que no fim das contas, o que é que está prevalecendo com o Zelensky, a OTAN, o Biden sendo ressuscitado e tal? A lógica da forma mercadoria na sua versão mais avançada e exploratória, que é a imagem. Que no fim das contas retira o sofrimento real das pessoas que estão ali vivendo a guerra e coloca isso numa espécie de ficcionalização de vedete de cinema. O sofrimento que, na verdade, é real. É o que o Debord dizia. É a própria inversão da vida real, essa lógica dessa imagética espetacular que está nas redes sociais cobrindo a guerra. Ou seja, vamos dizer que, no fim das contas, quem está ganhando é o Instagram, o Zuckerberg. Isso tem, né? Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta, pode ser uma pergunta muito estúpida, ignorante, de quem não estuda a história com a profundidade que você estuda. Mas aqui a gente vê nesse discurso, nessa guerra da informação, a gente vê muito a personalização do conflito. Então, o Putin é tratado como o capeta dessa guerra, ele é demonizado, e a guerra é toda tratada como uma consequência única e exclusiva da pessoa Putin. E eu queria saber até onde, na história, o indivíduo tem essa força toda de mudança, de provocação, de fazer a história com as próprias mãos, entendeu? Elô, vou te dizer uma coisa. Já era seu fã, tô mais ainda, porque nessa pergunta sua, você conseguiu resumir uma grande discussão que os historiadores fazem há muito tempo. No mínimo, a filosofia e a história faz desde o Marx. Nós fazemos a nossa história, mas não exatamente do jeito que a gente quer. Ou seja, o quanto a agência de um indivíduo, tipo o Putin, que tem muito poder, ou a minha, ou a sua, é capaz de mudar o curso da história. Bom, na verdade, um indivíduo nunca faz nada sozinho, ele está dentro de uma rede de estruturas, conjunturas, contextos, que, no limite, vão ditar o acontecimento mais recente, mais banal, de se colocar dentro do bunker, de ir para o túnel do metrô, de aqui, como no jornal colocaram ontem, né, os depoimentos de várias pessoas, não só ucranianas, que estão tentando fugir dali. Esse ato final deles, mais imediato, esse tempo curto e nervoso, está conectado com uma rede de estruturas que remontam a mais profundo, remotos séculos atrás. Para nós, sobretudo, da Revolução Industrial para cá. Então, assim, colocar esse peso no indivíduo é um erro crasso que a historiografia moderna já resolveu há um tempo, desde a escola dos Annales e de um francês, que você já ouviu falar, que era judeu, Marc Bloch, que lá em 1929, no período entre guerras, ele próprio tinha vivido e lutado na Primeira Guerra Mundial como francês, mas que na Segunda Guerra, como oficial, depois é preso, vai para a resistência francesa e morre fuzilado pelos nazistas porque era um judeu francês. Marc Bloch foi o pai, digamos, fundador dessa historiografia moderna, que coloca os sujeitos no seu próprio tempo e diz, olha, é preciso pensar, a partir do presente, as questões que a gente faz para essas disputas do passado. E aí ele põe, entre outras coisas, em xeque essa história dos grandes personagens, dos grandes atores políticos, presidentes, militares e etc., imperadores como Napoleão. Ou seja, é um erro brutal para os historiadores e para qualquer cientista social que se preze colocar tanto peso assim na figura de um único indivíduo. Ou seja, o Putin, na verdade, está dentro da história do fim da Guerra Fria, está dentro da história de uma nova Rússia que faz parte da máfia mais profunda do capitalismo, tanto quanto os Estados Unidos, obviamente, não é? Alguns vão dizer que... A máfia da indústria, do complexo industrial militar, que está se lavando de dinheiro nesse conflito, né? Aliás, ontem eu vi acho que foi o Munhoz Sodré, falando assim que os senhores da guerra, nas suas salas de mapa, narram a morte, porque a guerra provoca a morte em massa.
mas, ao mesmo tempo, existem outras salas do capital financeiro que, de forma elitista, está aí roubando todo mundo, né? Que são esses complexos industriais, tanto dos oligarcas russos quanto dos oligarcas dos senhores da guerra norte-americanos. Então, assim, Putin faz parte dessa lógica do fim da Guerra Fria, de uma reconstrução de uma certa dignidade, mesmo que a gente possa questionar, dessa Rússia diante de um mundo que a humilhou, né? Diga-se os States, né? Ao mesmo tempo, ele também remonta às discussões leninistas e do Lenin, uma vez que ele critica o Lenin por incorporar a autonomia dos povos irmãos russos, mas ele também lembra muito a estrutura autocrática dos czares e toda aquela pompa e circunstância que aparece nos palácios russos, aquela mesa dele com o Macron, aquilo é genial, né, Elô? Qualquer aula de jornalismo, história e ciências sociais poderia começar com aquela mesa com o Putin. Mas ele coloca o Lavrov numa mesa gigantesca do mesmo jeito. Ele conversa com o Lavrov a 500 quilômetros de distância também. Isso, para mostrar, né, esses rituais, jogos do poder, né, que o Bourdieu analisou muito bem, poderes simbólicos, que são inacreditáveis e que lembram muito... como um cara inalcançável, né? Ele se coloca numa situação de... Exato, e que leva a gente a pensar até naquela pompa e circunstância que as monarquias tinham, né? E aí ele retoma esse digamos, glamour dos impérios ali, do Império dos Czares, né? Então, agora, professor, do outro lado do conflito, a gente também tem, aí eu queria que você desse uma analisada para a gente, mas me parece que a gente tem também um presidente aqui na Casa Branca, que também é um homem do seu tempo, que também vive a necessidade de restabelecer ou de segurar com unhas e dentes uma hegemonia que parece estar se derretendo. Certo. É isso que o Biden está fazendo? É isso que ele está fazendo agora. Claro que o Putin, ontem, inclusive, na Globo News... Porque o problema dele não é o Putin, o problema dele é o crescimento da China. Isso, exatamente. Esse é o tabuleiro, esse é o xadrez, digamos, da coisa, né? Ontem um amigo, Luiz Renato Vedovato, que é professor da PUC também, Campinas e da Unicamp, e ele é especialista em relações internacionais, ele é do direito. O Vedovato estava dando uma entrevista para o pessoal da Globo News. E aí ele falou assim, né? Poxa, o Biden está aí ajudando... Aliás, o Putin deu de lambuja na mão do Biden uma forma dele se reinventar, inclusive no discurso do Estado da União, onde ele vai começar falando da União, da OTAN, contra as agressões do Putin. Então, sim, o Biden, a verdade, né, é que ele remonta, mais do que o Obama, ao fundo da Guerra Fria, né? Conhece de perto essa história, viveu já como político e congressista nesses momentos todos da Guerra Fria, certamente, não à toa, né, estava ali com o Obama nesses 8 anos do governo do Obama, que você conhece muito bem, mas ele, de fato, ele é isso, né? Ele é esse rescaldo também, até mais velho da Guerra Fria, do que o próprio Putin. E nessa circunstância extraordinária e trumpista que o Trump pede, em função de N motivos, né? O Biden é colocado ali já com um homem de uma idade avançada, com vários anacronismos, e aí começam a criticá-lo que parece que ele está dormindo, né? Esse preconceito com os mais velhos, que ele está mais lento. Mas é isso, né? Ele remonta, ele faz parte de uma outra temporalidade norte-americana que foi completamente atualizada, quase que numa lógica de macartismo da Guerra Fria mesmo, né? Quando ele fala o Putin vai sofrer as consequências drásticas de uma guerra que ele criou. Ele parecia um presidente americano do, sei lá, um Lyndon Johnson, mesmo um Truman ali do pós-Segunda Guerra Mundial, os estertores da Guerra Fria. Parecia uma ressurreição desse período mesmo, você tem toda a razão. E aí, claro, dentro dessa lógica americana, que envolve tudo isso, inclusive o Destino Manifesto, o cowboy falou mais alto ali, né, no seu discurso do Estado da União, e aí foi um prato cheio para ele fazer a disputa que interessa, como você bem mencionou, que é a disputa com a China. Pensando aqui num outro livro, que a gente pode até indicar aqui para os nossos ouvintes de hoje, que está aqui atrás de mim, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele, não, está meio longe aqui, mas que é o Giovanni Arrighi, O Longo Século XX. Diferente do Hobsbawm, que chama o século XX de século breve, ele inverte e fala longo século XX,
porque o Giovanni Arrighi está pensando na hegemonia e no ciclo de acumulação do domínio norte-americano do capitalismo. Não, ou seja, o capitalismo não nasceu com os Estados Unidos, já passou por várias sedes financeiras de Amsterdã, Londres, Nova York, e agora tudo indica que um novo ciclo sistêmico está se impondo sobre o mundo, o chinês. Então, esses ciclos sistêmicos não necessariamente se resolvem com guerras diretas entre as potências em disputa, mas já aconteceu, né? Já aconteceu lá atrás entre Holanda e Inglaterra, né? Ou seja, se o Biden quer barrar o avanço do novo domínio do capitalismo mundial, certamente ele tem que tirar a China da jogada. E isso significa a guerra. Ela já está acontecendo de maneira financeira, né, nas disputas de espionagem e tudo mais, que estão por aí, tão fortes quanto as da Guerra Fria. A China está se fortalecendo pelo mundo afora, criando com essa nova Rota da Seda, fazendo investimentos pelo mundo inteiro, montando a sua rede, né, de apoio econômico e financeiro. Reinventando o sistema financeiro, de alguma maneira. Pegando o que há de mais central no capitalismo histórico, que envolve Gênova, Amsterdã, Londres e Nova York. Mas, ao mesmo tempo, botando outros elementos em jogo, que é um país gigante, que tem recursos imensos e que tem, né, de forma milenar, um tato do mundo comercial, do mundo econômico, financeiro, que o Ocidente sempre desprezou, mas convenhamos, o Ocidente só domina o mundo no século XIX. Então, o domínio ocidental, ele é muito curto diante de uma primazia, digamos assim, de um mundo econômico oriental, inclusive hindu e chinês. Não é? Me parece que a China está querendo trazer outros atores, quer dizer, ter mais coadjuvantes nessa trajetória hegemônica, que eu não sei nem se eles querem tratar como hegemônica, mas, enfim, não nos modelos dos Estados Unidos, talvez com outro modelo. Mas eu deixaria uma última pergunta para você, porque a gente está chegando lá no nosso tempo. Se você acha, uma pessoa que tem esse preparo, né, do estudo da história, se você acha que a gente está mesmo, se essa guerra na Ucrânia aponta mesmo o começo de um novo ciclo, talvez, que vai ser um pouco mais multipolar, pelo menos durante um tempo, se vai ser, né, o fim dessa história hegemônica dos Estados Unidos, se é isso que está se apontando aí, ou se você pode reverter tudo por causa desse conflito, como é que você está? Não tem bola de cristal, né, professor? Mas tem, talvez, alguma indicação. O Hobsbawm, inclusive, vivia falando, alertando, né, que os historiadores não têm bola de cristal, mas a gente fala isso... Mas ele também dizia que o capitalismo não pode existir para sempre. Exato. Ou seja, dá uns pitacos em relação a uma vida engajada, inclusive, no caso dele, engajada a vida inteira com a causa socialista, ali dentro da Inglaterra e do Partido Comunista Britânico, né? Mas o Hobsbawm é um poderoso, na verdade, indicador de tendências, mesmo que a gente não possa prever, porque, de fato, as coisas podem mudar rapidamente. Agora, as coisas, na verdade, demoram muito para mudar. O que está em jogo, na verdade, é o início de uma nova hegemonia dentro daquilo que é o capitalismo histórico desde, digamos, do fim do mundo medieval. A gente pode até se iludir, ou acreditar que, de fato, a China está propondo um mundo multipolar muito mais sério, muito mais, digamos, não muito mais sério, mas muito mais justo do que aquilo que os americanos impuseram, né? Mas ela também está nas profundezas de uma lógica política da Guerra Fria desde o Mao Tse-tung. Então tem permanências implacáveis na própria lógica chinesa. Mas mais do que isso, eu acho que, sim, a gente está num momento de inflexão fundamental. Esse momento vem do colapso da experiência soviética, ou seja, uma continuidade dessa história. E aí a China entra como um novo elemento, abrindo seus investimentos para o capitalismo e se tornando uma potência capitalista que já é a segunda do planeta, né? Ultrapassando o próprio Japão. Mas vamos lembrar, o Japão, ele é uma vitrine norte-americana, bombardeado que foi pelas bombas nucleares, que põe sempre em questão o tempo do fim, trágico para todo mundo, que é essa coisa da guerra nuclear sempre na iminência de acontecer, né? Mas o Japão se torna a segunda economia do mundo em função da rabeira norte-americana e, evidentemente, das suas lógicas ali, da sua própria cultura e tal. Mas o fato sim,
certamente, desde os anos 70 para cá, um processo de financiarização e de declínio da hegemonia do capitalismo americano. O que tanto o Putin está fazendo quanto o Biden, nesse sentido, seria um grito de estertor de hegemonias que já ficaram para trás. Já era. É da China, bicho. Perdeu. Agora, tio, já era. Agora, claro, os Estados Unidos são a primeira potência militar do planeta. Se, eventualmente, eles entrarem em guerra com a China e não usarem armas de destruição em massa e derrotarem a China, certamente eles podem rearranjar essa ordem. Mas não é o que mostra os ciclos, certos padrões do ciclo de acumulação do capitalismo. Tudo indica que os chineses vão se tornar a nova potência do sistema. Ou seja, não é que tudo vai se alterar. Infelizmente, para a tristeza do Hobsbawm, que já está enterrado, e para a nossa tristeza, o capitalismo vai continuar. E até onde, não sei, provavelmente até destruir a face da Terra como um todo, porque essa é a tendência, né? O Krenak fala isso, todos os ambientalistas falam isso, o próprio Papa Francisco fala isso. A gente criou, e aí lembrando de novo o século XX, a gente foi capaz no século XX, isso ficou muito evidente na Primeira Guerra Mundial, de agenciar forças históricas, tecnológicas, né? Inclusive com cientistas que nem tinham esse propósito, mas que acabam abrindo a caixa de Pandora das tecnologias que nos aniquilam a tudo e a todos. E é isso que está em jogo, né? E aí, bom, a tendência é, inclusive na lógica chinesa, de uma destruição absurda do meio ambiente. Ou seja, nós estamos num abismo assim dificílimo. E mesmo que o Zizek diga que toda hora é a hora de acabar o capitalismo, essa hora não chega e a gente vai se destruindo cada vez mais. Se não for com a guerra nuclear, com o meio ambiente, a gente dá um jeito de se acabar. Exato. É inacreditável. Eita. Bom, já que a gente terminou nesse tom bem positivo, né? Eu morri um pouco de nervoso, né? Tô rindo, mas é de nervoso, né? Vamos torcer para que haja alguma luz aí, a meia dúzia de iluminados com algum poder histórico para transformar isso tudo. Porque pensando nessa realpolitik da diplomacia, por mais que a gente possa fazer crítica... Eu sinto falta de um Brasil pujante com uma possibilidade de olhar para o mundo de outra maneira. Acho que o Brasil teria o que contribuir. E aí, culpa de quem também, pensando nessa lógica mais estrutural, dessa lógica destrutiva que os Estados Unidos têm de humilhar seus vizinhos aqui da América Latina e, de novo, golpear, né, aquilo que seria um Brasil negociador, um Brasil que o Lula construiu, que a Dilma também, que vinha de antes, obviamente. A FHC já fazia essa diplomacia, que remontava uma diplomacia histórica do Itamaraty, inclusive em épocas de ditadura, de negociar, de reconhecer a autodeterminação dos povos, certamente, né? Então, os States aniquilaram a possibilidade de um Brasil negociador fundamental. Vamos ver se a gente recupera isso ano que vem. A gente vai tentar tudo de novo, professor. A gente o quê? Vai tentar tudo de novo. Tudo de novo. Espero que dê tempo dessa feita. Tem que ser rápido. Professor, muito obrigada pela aula aqui, pelas ideias, pelos esclarecimentos, e até uma próxima. Eu que agradeço de coração, uma alegria te conhecer aqui, né, mais pessoalmente, e parabéns pelo trabalho e até uma próxima, minha querida. Conta comigo. Valeu, obrigada. É isso, pessoal. Vem mais por aí. Até a próxima.